Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Evangelho de Jesus, capítulo 16, segundo Mateus, capítulo 16, o versos de 1 a 4. Mateus 16, do verso 1 ao verso 4. Assim diz a palavra de Deus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais do tempo. Uma geração mau e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém? Então a gente está vendo aqui, em mais um momento, em mais uma oportunidade, os fariseus e saduceus, que naquele contexto eram inimigos quase que mortais, mas eles entraram em consenso quando o assunto é Jesus Cristo. Aliás, quando o assunto é destruir Jesus e destruir o seu ministério, os fariseus e saduceus eles entravam em acordo, eles entravam em consenso. E você prestou atenção no texto, você percebeu que eles pedem um sinal dos céus. Mas eles não pedem um sinal porque eles queriam ser impactados, nada disso. Eles queriam um sinal dos céus para que Jesus talvez pudesse, eles achavam que Jesus poderia se comprometer, se identificando, dizendo que ele era Deus. E aí eles poderiam achar que Jesus estava blasfemando, quando na verdade Jesus estava apenas dizendo a verdade. Jesus estava apenas sendo sincero, sendo verdadeiro no seu discurso. Mas eles queriam que Jesus fizesse um sinal para que o show pudesse continuar. Só que eles estavam lidando com Jesus, e Jesus conhece os corações, conhece as intenções do coração. E Jesus vai na raiz deles, chamando eles de hipócritas, porque eles dizem todo dia, quando eles sabem exatamente com os sinais dos céus, dados por Deus, quando chove ou quando o tempo vai ser bom. Então Jesus está dizendo que, olha, eu tenho dado sinais todos os dias de que eu sou enviado de Deus, que eu sou o Messias, e vocês não creem. Mas vocês creem nos sinais que meu Pai dá no céu. E aí Jesus consegue dar uma invertida neles, chamando eles de hipócritas, de uma geração má e adúltera, porque pede um sinal. E Jesus diz, não haverá outro sinal a não ser dado do que o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas é o fato de Jonas ter ficado quantos dias no peixe? 3. E quantos dias Jesus ficou da morte até a ressurreição? Quantos dias? 3. Ou seja, o que Jesus estava falando? Vocês não verão outro sinal que não seja da minha ressurreição ao 3º dia. Então, os sinais que eles estavam pedindo eram sinais para que Jesus fizesse um show, uma demonstração de poder. Os sinais não eram para eles porque eles não criam. E aí é importante você estar atento a isso, porque milagres e sinais nunca converteram ninguém. Eu já disse isso aqui na igreja e vou falar isso para você agora aqui na internet. Muita gente foi curada por Jesus. Isso não significa que foram salvas por Jesus, porque os milagres eles curam, mas eles não salvam, ok? É cura física. Então, muita gente naquela época de Jesus foi curada, mas se foi salva, a gente não sabe.
se rendeu a Jesus e alcançou a salvação? A gente também não sabe. Lá em João capítulo 12, 37, eu vou falar daqui a pouquinho, o povo não cria, e ali estava acontecendo algo fantástico, porque Lázaro estava comendo com Jesus. E Lázaro tinha acabado de ser ressuscitado e estava comendo com Jesus, e eles não creram. Então os sinais, os milagres, nunca converteram ninguém. Então Jesus expõe a incredulidade, Jesus expõe a hipocrisia deles. Vocês sabem sobre o tempo bom e a chuva porque olham para o céu. Vocês estão vendo o meu ministério e não creem. Vocês estão vendo o cego enxergar, vocês estão vendo o mudo falar, vocês estão vendo o endemoniado serem libertos, vocês estão vendo pessoas se levantarem da cama, pessoas mortas ressuscitarem, e vocês não estão crendo. É uma geração incrédula. E está trazendo para os nossos dias muita gente que hoje já viu milagres acontecerem, já testemunhou ou foi o alvo do milagre de Jesus, hoje está caminhando para o inferno, porque só quiseram de Jesus o milagre, mas rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. É uma geração incrédula. E essa geração incrédula, ela tem três características importantes. Três características importantes dessa geração incrédula que a gente precisa ficar atento. Primeira característica, essa geração incrédula, ela rejeita os milagres. Vai dar um pulo lá em João capítulo 12, vamos juntos aqui. João capítulo 12, verso 37, como eu disse para você, Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, Lázaro estava andando com ele, e aí aparece Lázaro com Jesus. E aí olha o que o texto diz lá em João 12, 37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam neles. Sinais e milagres nunca fez ninguém crer, porque sempre o incrédulo acha, isso é armação. Isso aí vocês estão querendo me enganar, vocês acham que eu sou trouxa. A pessoa vem aqui, no mínimo ela já andava, agora está aqui numa cadeira de rodas, ou vocês oraram, ela levantou. Peraí, vocês acham que eu sou idiota? Vocês acham que eu sou trouxa? Essa geração incrédula rejeita os milagres, por mais que estejam vendo os milagres. Eles rejeitam os milagres. Jesus aqui está sendo mencionado no encontro com líderes, onde estavam vendo Lázaro recém-ressurreto, mas que eles não estavam acreditando. Não adianta milagres. Quanto que nós já conhecemos que experimentaram milagres, quanto que nós conhecemos que já foram na igreja pedir oração e hoje não estão mais conosco porque eles só queriam um milagre. Eles não queriam a salvação. Eles queriam a cura do físico, mas eles continuam doentes porque a alma não foi sarada, não foi curada. Então essa geração incrédula, eles até acreditam que pode acontecer alguma coisa, mas não com eles. Eles jamais acreditam, são pessoas sem fé. Para você ter uma ideia, essa geração incrédula que rejeita milagres, eles debocham. Eles debocham da nossa fé. Você abre lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 é a ressurreição da filha de Lázaro. Perdão, de Jairo. A filha de Jairo. Marcos capítulo 5, verso 39 e 40. E entrando eles, disse, Jesus entra na casa, a notícia é de que a filha de Jairo tinha morrido. Jesus entra na casa e diz o seguinte: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Lá no verso 40, o que o povo faz? E riam-se dele. A geração incrédula ri da nossa fé. Mal sabe eles que ao final de tudo, como a parábola do rico e Lázaro, eles vão querer estar onde nós estaremos,
mas eles não terão comunicação mais com o céu e nós não teremos mais comunicação com eles. Deixe as pessoas debocharem da tua fé, deixe as pessoas rirem da tua fé. O importante é que você continue crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua crendo na palavra de Deus. A tua vida está no caminho certo. A tua vida está na rota certa. A tua vida está em Cristo Jesus. Deixa essa geração incrédula para lá. Eles não querem crer. Já falamos, já mostramos, já testemunhamos. A nossa vida fala de Jesus. A nossa vida é uma carta aberta. É a Bíblia que eles leem hoje, mas eles não querem crer. Você conta milagres, você conta testemunhos, você conta maravilhas. Eles não creem. Deixa eles rirem. Deixa eles rirem. Porque quando Cristo vier buscar a sua igreja, a gente estará vivendo a felicidade eterna. Eles estarão vivendo o tormento eterno. Então, se você está aqui nesta noite me ouvindo e ainda não tem crido em Cristo Jesus, ainda há tempo. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia nisso. Creia em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, que você vai ver a rota que a tua vida vai começar a dar, o caminho que ela vai começar a percorrer. Você vai ver por que eu não seguia Jesus antes, por que eu não me rendia a Jesus antes. Eu creio e eu quero que você creia também nesta noite, nesta palavra. Amém? Então, as pessoas a geração incrédula que rejeita milagres, eles riem. Eles riem do nosso sucesso, eles riem das nossas orações, eles riem da nossa prosperidade. Para você ter uma ideia, deixando de lado a questão política. Porque os irmãos sabem aqui que eu não falo de política nas minhas pregações. Mas ontem eu fiquei bastante irritado com uma cena. Porque ontem, enquanto o presidente estava no Palácio do Alvorada, falando com jornalistas, e todo dia tem um grupo ali para vê-lo, e pediram para fazer uma oração por ele, e impuseram as mãos sobre ele. Então as pessoas estenderam as mãos sobre a vida do presidente. E os jornais que não gostam do presidente, que têm horror ao presidente, eles noticiaram que aquele povo que estava ali orando estava fazendo uma saudação nazista. Uma saudação nazista. Na verdade, aquele povo ali estava orando pelo presidente e eles falaram que estava dando uma saudação nazista. Ou seja, esses incrédulos não gostam da fé, não têm apreço pela fé, eles não suportam a fé e querem nos ridicularizar a todo instante. Eu não estou aqui defendendo A ou B, eu estou defendendo a oração. O povo que para orar. E esse povo que parou para orar, ele deveria ser tratado com respeito, mas não. Fomos tratados, aqueles irmãos nossos ali foram tratados como nazistas. Como nazistas. Ou seja, esse povo incrédulo não conhece a oração, não sabe o poder que a oração tem e ficam ridicularizando a nossa fé. Mas o Senhor vai cuidar deles, a história cuida deles. Segunda característica dos incrédulos, eles não têm estrutura. Incrédulo não tem estrutura. Voltamos lá para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus encerrando o sermão do monte. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quem não crê, essa geração incrédula, é uma geração que não tem estrutura. E eu vou te provar. O quanto que o brasileiro gosta de superstição. Fiz uma pesquisa rápida aqui sobre as maiores superstições do Brasil. Gato preto. Se quebrar um espelho, 7 anos de azar. Não passa debaixo da escada. As orelhas estão queimando porque alguém está falando mal da gente.
Tem mais outras também, chinelo virado. Ou seja, gente que não tem estrutura, que não tem fé e vai se apegando a coisas minúsculas, a coisas pequenininhas, que não tem nenhum cuidado, nenhuma questão de fé, né? Nenhum apreço, nada. É uma questão completamente sem sentido. E as pessoas se apegam a isso porque não tem fé. É uma geração incrédula que não tem estrutura. Então tudo que puder pegar, ela vai. Você vira e mexe, alguém que tá com um parente doente e fala assim, gente, por favor, você que é crente ora, você que é católico reza, você que é espírita faz um trabalho, você que é não sei o que faz isso. As pessoas não têm fé, querem se apegar a tudo, quando na verdade elas não querem nada. Elas só querem resolver o seu problema. Essa geração incrédula não tem estrutura para suportar as tempestades, os ventos. O texto diz, desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque tinha alguém plantado sobre a rocha, que é Jesus. A geração incrédula rejeita Jesus. E aí, como ela não tem Jesus, ela está completamente sem estrutura. Quando você não tem estrutura, qualquer brisa já te tira do fogo, já te tira do lugar. Qualquer brisa já faz você se desesperar. Qualquer situação, por menor que seja, já te enche de preocupação. E aí vem angústia, vem ansiedade, vem preocupações exageradas. Você não para de chorar, você não consegue mais orar. Você perde as forças porque a tua incredulidade não te permite chegar-se a Jesus. Então eu quero nessa noite falar com você, se achegue a Jesus, se aproxime de Jesus. Ele diz que o apóstolo Tiago vai dizer, achegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Se aproxime de Deus, se aproxime de Cristo Jesus, se aproxime da Bíblia, se aproxime da oração, para que quando venham ventos, rios, tempestades, chuvas, a tua casa, a tua vida esteja na rocha que é Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal. Então essa geração incrédula, elas não têm estrutura. Nunca vi uma geração tão frágil, já escrevi sobre isso. É uma geração frágil demais, que qualquer chamada de atenção está me constrangendo. Qualquer situação que aconteça já entra deprimido. Eu não estou diminuindo as coisas. É a realidade dos fatos. Há situações que realmente são problemáticas, que a gente precisa tratar. Mas há questões que assim a gente fica pensando aonde essa geração vai parar. Aonde esse povo vai parar? É muito, como diz, é muito mimimi. É muita frescura até. É muita frescura até. Isso porque não tem estrutura. Não tem estrutura. Não tem estrutura. Mas de onde vem essa falta de estrutura? Da falta da palavra. Não tem palavra, não crê, não tem estrutura. Ok? Os incrédulos na época de Cristo, você percebe que os incrédulos na época de Cristo, eles surtavam cada vez que Jesus dava uma resposta e ele se retirava. Eles surtavam, eles entravam em pânico. E aí, irmãos, é importante você entender que isso era para abafar o crescimento da igreja. Para pensar. Depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, a igreja começa a pregar. Pedro prega 3.000 almas. Ele prega de novo 5.000 almas. Ou seja, a igreja crescia assustadoramente. Essas pessoas que estão atacando a igreja nas redes sociais hoje, falam mal de pastores, falam mal de líderes, falam mal de igrejas. Não que todos sejam perfeitos, tem uma minoria, tem uma pequena parte que infelizmente envergonha o Evangelho, mas a grande maioria são de pessoas fiéis a Cristo Jesus, fiéis a Deus, e esse povo não tem fé, rejeita a fé, não tem estrutura. O que eles fazem? Nos atacam, dizem que pastor é ladrão, que a igreja não presta, e etc, etc. Repito, há situações completamente descabidas, como esses dias. Eu não gosto muito de citar, mas tem que citar para você. Esses dias, uma vergonha para o Evangelho. Um grande líder
brasileiro, o Ministério Público mandou retirar os vídeos dele, ele estava vendendo semente de feijão a 500 e R$1.000, prometendo a cura para o Covid. Isso não é evangelho, não é isso que Jesus nos ensinou. Agora, aquilo que nós ensinamos, aquilo que Jesus nos ensina através da sua palavra, eles não têm estrutura. E aí eles nos chamam de homofóbico, nos chamam de tudo quanto é nome, porque é uma geração que não tem estrutura. Não tem estrutura. Não tem estrutura para oração, não tem estrutura para ouvir uma palavra, não tem estrutura para cantar. Ou seja, é uma geração que está colocando a sua vida, a sua casa sobre a areia. Mas nós, eu e você, estamos construindo a nossa casa, a nossa vida em Cristo Jesus, na pedra angular, na rocha. Ok? E por último, essa geração incrédula se contradiz. Essa geração incrédula se contradiz. A gente volta lá para o texto de Mateus 16, o texto base, quando Jesus, no decorrer do texto, fala, depois do capítulo, no capítulo verso 5, Jesus vai para outra banda e os discípulos esquecem do pão. E aí ele começa a ensinar, olha, fiquem atentos à doutrina dos fariseus, ao fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. E aí ele dá esse ensinamento aos discípulos. A doutrina dos fariseus era a sua hipocrisia. Eles viam os sinais dos céus, eles criam nos sinais dos céus, mas não criam na revelação dos céus para aquele tempo e para toda a eternidade, que é Cristo Jesus. Hoje também não é diferente. Não é diferente. Essa geração que se contradiz, ela não é diferente. Por exemplo, eles não gostam de nós, mas pedem as nossas orações. Não vão às igrejas, mas pedem as nossas orações. Não gostam de crentes, falam mal do dízimo, mas muitos lugares, em muitas igrejas grandes, eles, perto de muitas igrejas grandes, eles colocam seus comércios para o povo sair da igreja e comprar lá e ele ter o sustento. Mas se você falar que ele tem que entregar o dízimo, ele não gosta, ele detesta igreja, ele não quer saber de igreja, mas quer ter o dinheiro dos dízimos dos irmãos, quer ter o dinheiro dos irmãos comprando com o seu comércio próximo à igreja. Essa geração é uma geração que se contradiz. Quando não vivem pedindo ajuda à igreja, mesmo não estando na igreja, mesmo não gostando de ouvir palavra, mesmo não gostando de estar debaixo de uma autoridade espiritual, esse povo vai lá na igreja e muitos vão nas igrejas, pedem ajuda, pedem mantimentos, mas não querem saber de evangelho. Não querem saber de Jesus. Por quê? É uma geração incrédula. E Jesus está confrontando essa geração aqui e nos confronta hoje. Você crê em Cristo Jesus? Você crê na presença de Jesus sobre a tua vida? Você crê que Ele pode dar a salvação, que Ele pode trazer a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida? Você crê nisso? Não seja dessa geração incrédula, não seja da geração que está rejeitando Jesus, não seja da geração que rejeita milagres, que se contradiz, vem para a geração, passe para a geração que ama Jesus, uma geração cheia de fé, que quer mudar a história da humanidade, ou pelo menos quer fazer parte da transformação que Deus quer fazer na nossa sociedade. Amém? Não seja da geração incrédula, seja da geração de fé, da geração que vai mudar a história da nossa comunidade. Amém?